Oi, Bruna, boa noite. Estamos esperando o doutor Diogo. Enviei de novo, doutor Diogo. Cadê você? Diogo? Aê. Só conectando. O que escapou? Você consegue virar o celular para ficar de pezinho, Diogo? Por favor? Oi? Você consegue virar o celular para que a gente fique de Consigo. pezinho? Isso, senão tem que ficar assim. Para você. Deixa eu só arrumar aqui, pegar um apoio. Tá escutando os cachorros ou não? Os seus não. Os vizinhos. Já são Agora, 7h30, mas vamos esperar um pouquinho. correto. Deixa eu fechar aqui a porta. Acho que a luz não vai precisar. Prontinho? Muito trabalho hoje? Bastante, doutora. Bastante. O dia foi bem corrido. Estou com 2 processos de habeas corpus, que na verdade não são processos, né? São remédios constitucionais impetrados, um na Justiça Federal, outro na Justiça Estadual, e permanecemos naquela agonia aguardando a decisão dos magistrados. Um deles, temos um parecer do Ministério Público Federal já favorável. Acredito muito que a decisão do juiz também seja favorável, em ambos os casos, inclusive. E enquanto a gente não começa, me diga o que você achou sobre o processo da Abrace. Já Então, começando, né? Já começando. Mas eu vou te apresentar. a Abrace, ela é uma associação exemplo hoje no país, né? Inclusive são os pioneiros nesse cultivo da cannabis medicinal com uma finalidade, diga-se dessa forma, coletiva, né? De ajudar outras famílias e associados. Entendo que a decisão que suspendeu a autorização da Abrace, ela foi prematura, né? No sentido de equivocada, dela ter sido
proferida sem realmente uma análise mais criteriosa da associação. No entanto, que depois o desembargador responsável por essa decisão, ele foi até a Abrace, conheceu as instalações, viu como é a associação na sua integralidade, né? E são mais de 14 mil famílias amparadas, né, doutora? Acredito, então, que ele percebendo a magnitude e a gravidade da decisão dele, ele voltou atrás e manteve, né, o funcionamento dessa belíssima associação, doutora. Acredito, né, na manutenção dessa decisão, cumprindo esses requisitos que foram impostos na decisão dele. Acredito muito no funcionamento da Abrace e de várias outras associações que virão surgir ao longo dos anos, com certeza, doutora. Bacana. Então, vamos começar. Deixa eu te apresentar, né? Nós estamos aqui hoje com o Dr. Diogo para falarmos sobre um assunto, né? A cannabis medicinal, que, embora seja um assunto bastante polêmico, é um assunto de extrema importância hoje para muitas e muitas famílias, né? Não aqui só no Brasil, mas se a gente puder fazer algo pelas pessoas daqui, eu acho que a gente já está no caminho certo, né, doutor Diogo? E apesar de hoje nós estarmos falando mais especificamente do autismo e desses processos todos, a gente também já sabe que a cannabis ela tem uma função em várias outras patologias hoje, né? E isso é muito bacana. Então, o doutor Diogo Maciel, ele é especialista em direito médico, autor do terceiro habeas corpus do Paraná para o plantio da cannabis para fim medicinal e autor de diversas ações contra planos de saúde para o fornecimento de CBD. Essa vivência sua deve ser uma vivência bem difícil, né, doutor Diogo? É que, na verdade, o direito da saúde ele é muito mais amplo, né, doutora? E a cannabis, ela faz parte apenas de um dos tratamentos em que os pacientes, na sua grande maioria, precisam, né, doutora? O meu trabalho, ele consiste não só no fornecimento do canabidiol, né, ou de outros canabinoides, mas como liberações de terapias, na sua diversa generalidade, né? Terapias ocupacionais, fisioterapias e todas as outras que os pacientes precisam. Contudo, essas terapias, quando a gente consegue elas para os pacientes, isso não dá uma notoriedade, né, doutora? E, enfim, a cannabis ainda é um assunto nebuloso no país e chama a atenção, né? Desperta o interesse das pessoas. Mas o direito médico, né, o direito da saúde, ele é muito mais amplo realmente, né? A gente trabalha aqui no escritório por responsabilidade dos hospitais, das clínicas, planos de saúde e fornecimento de inúmeras medicações, que inclusive existem medicações muito mais caras que a cannabis e que planos de saúde também vêm fornecendo, o SUS, né, através da Justiça Federal. Então, é uma área meio nova do direito, não encontra-se profissionais especializados com muita facilidade no mercado. Então, é uma área muito nova ainda do direito e esse tema da cannabis ele é muito nebuloso. E estamos vivendo uma época de mudança, né, no comportamento, na aceitação, inclusive graças à ciência, né? Temos estudos hoje internacionais que demonstram a eficácia da cannabis e não cabe a nós irmos contra a ciência, né, doutora? Exatamente, doutor Diego. E nós que estamos no dia a dia, na vivência de algumas pessoas que realmente dependem de várias medicações, é bem isso que você falou, e que precisam fazer esse movimento de entrar com o processo para poder valer o direito, né? Isso para eles já é um grande desgaste. Então a gente precisa caminhar a passos largos no que a gente puder para facilitar o acesso, porque o acesso até de repente hoje não é tão difícil quanto o valor para essas famílias conseguirem manter isso, né? As pessoas têm crianças e adultos, enfim, quadros de epilepsia que depende de uma quantia muito grande do óleo por dia. Ou seja, eu vejo muitas famílias se questionando, ou eu como ou eu compro remédio para o meu filho. E isso é muito triste.
né? E por esse motivo também que eu resolvi trazer esse assunto para que a gente possa tornar ele maior realmente, né? Embora, voltando a repetir, ele seja um assunto polêmico, alguém tem que falar sobre, né? Exato. Então, vamos lá. Eu já venho militando no direito médico desde 2017. A cannabis ela entrou na minha advocacia muito sem querer, porque assim que eu me tornei advogado, eu comecei a participar de um grupo de estudos na Ordem dos Advogados sobre o direito médico. Me interessei muito pelo tema, me aprofundei ainda mais nesse grupo de estudos, me especializei no direito médico e um belo dia me apareceu uma cliente pedindo essa medicação e ela queria saber se o plano tinha essa responsabilidade. Eu vislumbrei a possibilidade jurídica do pedido, entramos com o pedido, tivemos sucesso nessa demanda e a partir daí a coisa tomou uma proporção, né? E me deram o rótulo de advogado canábico, enfim, não dispenso. Perfeito. E além da advocacia, eu também sou um empresário do mercado da cannabis. Né? Isso, fale disso pra gente, que legal. Fale. Verdade. Eu inclusive estou aqui com a camiseta, sou o diretor jurídico da Cannabis Pharma. Cannabis Pharma hoje é a maior startup de conexão dos pacientes aos maiores produtos de laboratório, dos maiores produtos de cannabis medicinal do mundo. Temos hoje 8 laboratórios parceiros internacionais, mais de 150 produtos disponíveis à população. Né? E aproveitando a brecha, gostaria de falar um pouquinho como é o trâmite para que o paciente venha ter acesso a esses produtos. Né, doutora? Então, primeiramente, se faz necessário passar por um profissional da medicina, passar por uma consulta médica, para que o médico prescreva a medicação. Eu defendo muito a ideia de que o presidente do tratamento é sempre o médico, então a palavra dele é a que vale. Se ele determinou esse tratamento para você, não pode o direito vir contra a medicina, até porque são áreas que não se coadunam. Distintas, né? Exato, exatamente. E a partir do momento em que o paciente tem a prescrição médica, ele vai precisar de uma autorização de importação caso a medicação prescrita venha a ser importada. Faço um adendo nesse ponto, doutora, porque a medicação importada, hoje ela chega a ser até 70% mais barata que a medicação nacional. Tá? Então, ainda para os pacientes é muito mais barato ter acesso a um produto importado do que um produto nacional. Com essa grandiosidade de espaço terrestre que nós temos no país, temos que importar essa planta, esse óleo. É um tapa na cara da sociedade brasileira, porque todo o nosso dinheiro está indo para o exterior, sendo que a gente poderia fazer o fluxo interno, né? Aumentar o nosso fluxo interno, favorecer o mercado nacional, investirmos na produção, mas infelizmente acredito que logo, logo a gente venha a trabalhar com essa realidade, mas hoje ainda é muito mais em conta, né, o paciente trazer o produto importado, até porque uma miligramagem maior, são laboratórios mais desenvolvidos do que a indústria nacional, né, além da qualidade do produto, né, doutora? Então, para que o paciente possa ter acesso, além da prescrição médica, caso o produto prescrito seja importado, ele vai precisar de uma autorização de importação. Tá? Após termos esses 2 documentos em mãos, é possível entrarmos em contato com o laboratório parceiro para que o paciente receba a medicação em sua casa e, a partir daí, inicie o seu tratamento conforme a prescrição médica. Tá? Mas essa realidade já é possível no Brasil. Temos direito a acesso a esses medicamentos e cada vez mais estamos trazendo mais medicamentos. Né? Trabalhamos com a melhor tecnologia canábica que existe no mundo para que o povo brasileiro venha a ter acesso a isso também, doutora. E me diga aqui, doutor Diogo, quanto tempo mais ou menos leva um processo até ele ser validado e isso possa acontecer de forma natural e mensal, sem que os pais, ou a família, ou o indivíduo, enfim, precise fazer algum movimento mensal para isso? Como é que é isso? Então, a prescrição do médico, ele pode prescrever o tratamento para 12 ou para 24 meses.
Então, é interessante que o médico ele sempre prescreva por 24 meses para que o paciente possa ter essa possibilidade de compra por 24 meses e não realizar uma consulta a cada necessidade de compra, tá, doutora? Então, a autorização que a agência reguladora vai permitir para o paciente é aquela estabelecida pelo médico, né? E até atingir o limite de frascos pré-determinados pelo profissional da medicina, ele pode realizar essa compra sem a necessidade de passar por um novo processo burocrático para aquisição do produto. Tá? A Anvisa, eles estavam com um prazo de pelo menos 20 dias para a emissão da autorização. Esse prazo caiu um pouquinho, agora está na base de 3 dias úteis, né? Um prazo bem... Poxa, coisa bem boa! simples. Então, a partir do momento em que você tem esse documento e o paciente realize a compra do produto, na média de 9 a 12 dias, os produtos estão chegando na casa dos pacientes, doutora. Inclusive, acredito que muitos dos nossos amigos que estão nos vendo, eles nunca tiveram a oportunidade de ver um óleo ou de ver uma cannabis medicinal, né, doutora? Eu sou um paciente de cannabis medicinal, eu tenho uma hérnia de disco extrusa na vértebra L5 e S1, sofro muito com dores crônicas, trabalho sentado, sou advogado, e há 6 meses eu venho usando esse remedinho aqui da CBD Sky, um olhinho de cannabis. Há 6 meses eu venho usando ele e venho me sentindo assim maravilhosamente bem. Consigo trabalhar todos os dias sentado, sem dor nas costas. E, tecnicamente, a cannabis me deu a qualidade de vida que eu estava precisando para retomar as minhas atividades com força total, sabe, doutora? Então, gratidão ao universo, né, por nos dar um presente desse. Sim, não tenha dúvida. Que bom que você tem esse acesso aí, né, e conseguiu ressignificar essa dor, porque viver com dor não é algo nem um pouco atraente, né? Aqui tem uma pergunta, doutor Diogo, se você quiser, um pouco, você já falou, mas o que a Cannabis Pharma faz? Acho que ele entrou de novo depois, se você puder falar mais um pouquinho. Com certeza. A Cannabis Pharma é uma startup que conecta pacientes aos maiores laboratórios de cannabis no mundo. Realizamos toda a assessoria que o paciente precisa, desde a localização do médico prescritor até o contato final com o laboratório para que o paciente possa fazer a compra do produto. Então, para tranquilidade do paciente, a Cannabis Pharma realiza todo esse trâmite, né? E após a aquisição do produto, ele inicia o tratamento no conforto de casa, conforme a prescrição médica. Então, a nossa principal função é justamente conectar esses pacientes aos maiores laboratórios do mundo, fazendo todo o trâmite da relação comercial para que ele consiga adquirir o produto, doutora. Os grandes laboratórios no mundo, eles estão em outros países, né? Então, nós brasileiros já temos uma barreira que começa a partir da linguagem, né? Da comunicação oral mesmo, do pedido, mas a Cannabis Pharma ela faz todo esse trâmite, né? Nós temos alguns colaboradores que são poliglotas e que mantêm essa relação com os laboratórios ao redor do mundo para que o melhor da cannabis medicinal chegue aos nossos pacientes. Legal. Quando eu coloquei na internet sobre a live, algumas pessoas me enviaram umas perguntas. E eu quero fazer essa daqui, que foi o Thiago que me enviou lá de Apucarana. Umuarama, desculpa. Então, boa noite, Thiago. Obrigado pela pergunta. Seja bem-vindo. Eu acho que até você conhece o Thiago, mas depois a gente fala melhor sobre ele. Okay. As pessoas que já conquistaram o direito na justiça do fornecimento do canabidiol e o Estado não está fornecendo. Como proceder em relação a isso? Devo cultivar, entrar com pedido de habeas corpus novamente? Como proceder para que a justiça se cumpra? Então, na verdade, doutora, essa pergunta, ela meio que confundiu juridicamente algumas opções. Tudo. Exato. Porque, tecnicamente, se nós temos uma decisão que obrigou o Estado a fornecer essa medicação, nós precisamos trabalhar nesse mesmo processo para que o Estado venha cumprir com a sua obrigação sob pena de multa, né? Sob pena de sequestro de bens. E aí o juiz ele tem algumas opções
de forma coercitiva para fazer com que a parte contrária cumpra com a sua obrigação. Né, doutora? Mas isso aí, tecnicamente, seria uma ação, obrigação de fazer, bem distinta de um habeas corpus que dá autorização para o paciente cultivar cannabis. Né? São ações diferentes, né? São causas diferentes. São causas de pedir completamente diferentes. Né? E essa primeira obrigação de fazer contra o Estado, basicamente o pedido ele está amparado no artigo 196 da Constituição Federal, que versa sobre a saúde pública, bem como o artigo 6º também, né? E aí a questão do habeas corpus, nós entraríamos lá no artigo 5º, que são as garantias e direitos fundamentais, os remédios constitucionais, né? Dentre eles o habeas corpus, o habeas data e o mandado de segurança, que são alguns remédios. E muitas das pessoas também elas se confundem, né? O remédio constitucional com uma ação. Uma ação é uma coisa, um remédio constitucional é outra. Então são coisas que não se coadunam. Né? No caso da obrigação de fazer, nós trataríamos o assunto numa ação de obrigação de fazer. E no caso do cultivo da cannabis, nós temos tanto a opção, né, de pedir para a vara civil, numa autorização para que o Poder Judiciário autorize esse paciente no cultivo de cannabis, ou também na questão habeas corpus, que é o mais comumente utilizado, né, para a liberação dos plantios, que hoje são mais de 300 no país, doutora. Sim. Então, essa pergunta, eu não sei se eu respondi a pergunta, porque ela ficou bem confusa, mas nós teríamos que separar os assuntos, né? E eles tecnicamente não se comunicariam pelas causas de pedir, que são completamente diferentes. Mas se ele tem uma decisão favorável para o fornecimento, tenta continuar esse processo para que o juiz venha a determinar o cumprimento dessa obrigação. E caso ele tenha um habeas corpus preventivo, doutora, me sinto na obrigação, né, de adentrar um pouquinho acerca da finalidade. Porque existe um caso já no país em que a família perdeu o seu direito de cultivo porque deu uma finalidade diversa do autorizado para a justiça. Né? Hoje, a finalidade autorizada para a justiça é o fim medicinal. Então, se você der um pouco do óleo ou fornecer um pouco da flor, da cannabis para qualquer outra pessoa, esse paciente corre o risco, sim, de perder esse direito justamente por fugir da sua finalidade, doutora. Então, isso é uma pergunta que eu recebo comumente aqui no escritório, né? E pode acontecer, sim. É muito difícil conseguir o direito, mas também é muito fácil perder. Exato. Sim. Aqui tem uma outra pergunta da K. Vitiuk. Somente médicos podem prescrever ou outros profissionais também podem? Olha, essa é uma pergunta bem interessante, bem legal mesmo. Além de médicos, né, dentistas também podem prescrever as suas medicações, cirurgiões dentistas que trabalham com a parte da orto, da face, né, doutora? Então, eles têm essa capacidade técnica de prescrever cannabis e podem sim. Hoje também nós temos os médicos veterinários, que são prescritores de cannabis. Temos inúmeros pets aí sendo tratados com cannabis, animais de pequeno e grande porte sendo tratados. Então, além dos médicos convencionais, né, dentistas, cirurgiões dentistas podem sim prescrever cannabis e os médicos veterinários. Essa é a gama de profissionais que nós temos disponíveis para prescrição, né, dependendo aí da necessidade de cada um. Legal. Mas uma pergunta bem interessante. Obrigado pela pergunta. E expandiu bastante, se a gente parar para pensar, né? Com certeza. Porque a odontologia é bastante novo, né? O uso eu acredito que seja, não sei o que você tem para me dizer sobre isso. Desculpa, doutora, perdi a pergunta. O uso da cannabis medicinal na odontologia, né? É um uso significativamente novo, né? Tecnicamente bem novo, né, doutora? Principalmente no que tange as patologias referentes à face, né? Ao sistema não sei a palavra certa, mas é o sistema ortodôntico, né? Que é o da mastigação, das mandíbulas, dores crônicas. Então, tudo que é referente à face, os dentistas, tecnicamente, eles podem sim fazer a prescrição da cannabis. E é, sim,
um avanço, né, dentro da área desses profissionais, e dentro da medicina mesmo, né, doutora? Porque antigamente só neurocirurgiões e psiquiatras que podiam prescrever as medicações, né? E aí os médicos se rebelaram entre eles mesmos, né, digamos dessa forma, e todos eles agora têm essa capacidade técnica da prescrição da cannabis, independente de sua especialidade. E os médicos veterinários também, né? Eu sou um cachorreiro, gosto muito dos cachorrinhos. Se eu pudesse, adotaria todos da rua. Então, é um avanço bem legal aí também para a galera da medicina veterinária, né? E para nós que somos donos de pets, né? Se algum dia precisarmos, temos essa opção disponível no mercado, né, doutora? Que bacana, né? Nossa, isso é muito legal. Estamos vivendo uma evolução muito grande no que tange a cannabis, né? E cada vez mais temos países como Israel investindo sim na tecnologia de produtos na base de cannabis. Nós passamos aqui por 40, 50 anos de marginalização da planta, então não conseguimos desenvolver estudos, conhecimento científico, né? Mas Israel, por exemplo, é um polo de conhecimento e de tecnologia da cannabis fantástico, né? E temos muito que aprender com eles e espero que a gente consiga importar um pouco dessa tecnologia para que sempre o melhor desses produtos cheguem para os brasileiros. Eu realmente espero que nós possamos fazer o nosso produto de ponta aqui e não depender de ninguém, né? E desses translados todos aí, porque com certeza se a gente conseguisse fazer, ter uma produção, eu acredito que o valor agregado teria que ser menor, né? Teria que ser menor. E sem contar na mão de obra, né? Geraríamos emprego, trabalho, renda para muitas famílias e o mais importante, a esperança de uma qualidade de vida para inúmeros brasileiros que hoje sofrem com inúmeras patologias e que são obrigados a utilizar medicações convencionais que não atingem aquilo que o médico espera, né, doutora? Então, inclusive, retomando uma das missões da Cannabis Pharma é democratizar o acesso da cannabis. Né? Procuramos aqueles laboratórios que realmente trabalhem com produtos e preços que a gente entende ser acessíveis ao povo brasileiro, né, doutora? Por exemplo, a medicação nacional de 200 miligramas custa R$ 2.500. Nós, da Cannabis Pharma, através de um parceiro, ele fabrica uma de 300 miligramas pelo preço de R$ 349. Ou seja, temos mais miligramagem e o valor chega a ser até 70% mais barato, sabe, doutora? Então, nos orgulhamos, somos uma empresa 100% brasileira e continuaremos trabalhando incansavelmente para que esses produtos cheguem ao povo brasileiro com o menor custo possível e com a melhor qualidade disponível no mercado brasileiro. Até em cosméticos, né? O uso tem sido feito muito maior hoje em dia também, e isso é muito bacana, muito bacana. Aqui tem uma pergunta, pode falar. Adentrando ao mercado dos cosméticos, o mercado dos cosméticos é o que mais gera lucro no mundo. Não adentrando aos cosméticos de cannabis, mas os cosméticos convencionais. Né? Se a RDC 327 da Anvisa ela proíbe a utilização da cannabis nos cosméticos. Acredito que isso venha a ser revisto futuramente e que logo, logo tenhamos marcas brasileiras de cosméticos à base de cannabis. Né? Nós temos a Avon, que já está investindo em medicamentos, em cosméticos na base de cannabis, e acredito que logo, logo isso também se tornará uma realidade no nosso país. Sim, mas é muito legal. Eu pude ter acesso a alguma coisa assim, achei muito fantástico, muito bacana. Aqui tem uma pergunta: qual o remédio certo para a epilepsia? Você tem? Não me atrevo a responder essa pergunta em hipótese alguma, visto Jamais. que o exercício da medicina é exclusivo de médicos. Sou advogado, doutora, não tenho a mínima condição técnica de palpitar qual medicação é bom para qual patologia, não tenho essa condição técnica, então me abstenho dessa resposta, doutora. É JP Lemes que fez essa pergunta. Eu fiz questão de fazê-la para que as pessoas entendam
o quanto isso é delicado, e é só um médico, porque cada epilepsia é uma epilepsia, cada organismo é um organismo, então nunca vai ser uma coisa só, ou vai ser aquela especificidade ali, não. Para você vai ser um, para a Lari vai ser o outro, enfim, a gente tem que entender que precisa passar por uma avaliação clínica bastante criteriosa, né? Que não vai ser nem eu que sou da psicologia, tampouco um advogado, né? Advocacia, isso não pode. A gente não pode entrar assim. O que a gente pode fazer, e é o que a gente faz, tanto eu quanto o doutor Diogo, é orientações, são as orientações, cada um na sua área e com as suas. Eu, por exemplo, eu faço algum tipo de orientação, mas eu também tento e busco fazer supervisões com pessoas que têm maior saber já dentro disso, com médicos, com psiquiatras, com neurologistas, discutir caso, né? Você começou falando sobre a sua vivência, né? A sua primeira vivência. E a minha primeira vivência com a cannabis também foi no consultório, onde chegou uma família com uma criança com oxigênio. E aquela mãe olhou para mim e eu falei, como é que eu posso te ajudar? E ela falou, meu filho só vai sobreviver se ele puder usar a cannabis medicinal. E eu falei, eu parei e fiquei e falei, e agora? Há 5 anos atrás, eu falei, como é que eu vou ajudar essa mulher? Para onde é que eu vou? Para que lado que eu saio? Porque eu não poderia deixar ela simplesmente ali ao léu, sem me movimentar. Aquilo para mim seria, enfim, subhumano, né? São E foi aí pessoas que eu que comecei. confiam a sua saúde a nós, né, doutor? Então, nós somos privilegiados por ter pessoas que confiam a sua saúde ou o seu bem mais precioso, no caso, uma mãe do seu filho, as nossas mãos, né? Não exerço a medicina diretamente, mas eu exerço ela indiretamente, porque muitas das vezes o médico só tem realmente acesso àquilo que ele determinou para o paciente através de nós, advogados, porque se ele prescrever algo e a sua prescrição não sair do papel, não se materializar na medicação, no tratamento ou no tratamento para o seu paciente, a medicina dele é ineficaz, porque ele realmente não conseguiu exercer a sua medicina. Então, nós advogados, militantes do direito médico, somos o braço direito deles, porque muitas das vezes planos negam, sim, medicações, tratamentos, e a gente só consegue fazer com que eles, pacientes tenham acesso a essas terapias e tratamentos através do direito, né? Então, nesse sentido, essas áreas se coadunam. Ah, não! Eu estava me referindo ao que foi a pergunta aqui ainda sobre a prescrição. Acho que nós, diferente de estarmos em áreas necessárias para que isso funcione, né? Porque é isso. A terapia começa lá com o médico prescrevendo, mas sem o direito. E às vezes sem uma orientação ali mais dedicada, as coisas não acontecem, sem um acolhimento, porque quando as famílias iniciam, existe todo um processo de adaptação, né? E eu entendo que esse processo é muito mais validado e menos traumático, muitas vezes, quando a gente tem uma parceria com um profissional que possa estar ali fazendo esse acolhimento, entendendo e acalmando aquela família, né? Então, nesse sentido, nós formamos uma rede sociométrica, não existe um sem o outro, né? Mas no quesito prescrição e quantia, e isso aí já realmente a gente fica um pouco limitado, né? E ressalto o fato, doutora, de que muitas das vezes a cannabis ela não só restaura a dignidade do paciente, mas ela restaura a dignidade de famílias, porque todos os parentes, os entes sofrem vendo um familiar doente, com crises, né? Então a cannabis ela ultrapassa a esfera do indivíduo e adentra a esfera familiar. Então, eu sempre digo que a cannabis ela restaura não só a dignidade do paciente, mas de suas famílias na sua plenitude, né? De uma família na sua integralidade, doutora. Porque a partir do momento que uma mãe
não vê mais o seu filho tendo convulsões, 15, 30, 50 convulsões por dia, ela também se sente mais aliviada. Então, isso causa um alívio não só no paciente, mas na alma de uma mãe, de um pai, né? De um filho que tem um pai com Alzheimer, Parkinson, enfim. Então, a magnitude da cannabis ela é muito maior e ultrapassa realmente a esfera do próprio paciente, né, doutora? Isso é Exatamente. importante a gente ter essa visão, porque a família, ela é o responsável pelo suporte, pelo pilar, pela reestrutura desse paciente ao longo do seu tratamento, né, doutora? Com certeza. E aí, reforço, né? Essa rede de apoio faz toda a diferença. Porque aí vamos falar em... essa é a minha vivência, né? Cada um tem uma vivência nisso. Os pacientes que, porventura, eu faço alguma orientação, eu vejo que às vezes demora, tem um tempo ali para que aquilo faça um efeito, às vezes não. Mas essa família, que o efeito demora um pouquinho mais, a gente tem que trabalhar as expectativas, a ansiedade, a persistência, né? E essa família já está destruída, é bem isso que você falou, já está num caminho de extremo cansaço, desgaste, já nem acreditando muito em tudo isso, e aí a gente precisa buscar lá do fundo a esperança, né, fazer com que eles entendam que existe um tempo para que o organismo se adapte e que se não for esse óleo, pode ser outro. A gente não pode parar no primeiro, tem que experimentar. Tem tantas possibilidades, como você mesmo disse, né? Eu costumo dizer sempre que menos é mais, diminui a dosagem, enfim, vai experimentando também, porque é algo muito novo para todo mundo, né? Mesmo para os médicos, eu vejo que, por mais que alguns hoje invalidem muito, todo mundo tem receio de fazer mal para o outro. E aí juntou com essa postura, com essa cultura do ilegal, do imoral, do vai matar, é de matar, faz mal. E aí, mesmo que a gente acredite nisso, a gente fica ainda com um pé atrás, muitas vezes. Né? Por isso que a gente precisa fazer isso em um grupo, né? Vamos pensar em vários profissionais juntos para chegar numa conclusão. Isso é muito bacana, né? O que eu venho percebendo, sabe, doutora, é que cada vez mais médicos vêm se interessando pelo assunto, vêm se especializando. Inclusive, quero aproveitar a oportunidade de mandar um beijo aqui no coração do doutor Hanan Abdala, referência hoje na prescrição em cannabis. É um médico que difunde o seu conhecimento, está propiciando cursos para outros profissionais, agregando muito no conhecimento da cannabis. Então, queria mandar um beijo aí para o doutor Renan. Tenho ele aqui no coração, esse menino. Eu participei essa semana de uma reunião e fiquei assim, extremamente feliz de ver a quantia de médicos realmente que aumentou significativamente a oferta nesse sentido de possibilidades, né? E ainda que não bastasse, online ainda eles estão atendendo muitos, né? E isso Avanços é muito da medicina, se fazemos ciências tecnológicas, por que não realizarmos consultas tecnológicas, né, doutora? Otimizar a tecnologia, ela tem que vir para nos ajudar, né, para crescimento, para aperfeiçoamento das nossas profissões. Eu, particularmente, gosto muito de realizar as audiências virtuais, porque isso otimiza o nosso tempo de transporte, deslocamento, tribunais em comarcas diversas. Então, hoje, no escritório, a gente consegue estar no Brasil todo, né, defendendo os interesses dos meus clientes como advogado, dos meus pacientes como advogado da saúde, né, advogo também para cultivadores de cannabis para o Brasil todo, onde algumas das vezes não são pacientes, mas que são adeptos ao uso adulto da cannabis. E é uma satisfação poder, né, atendê-los todos sem sair do escritório. Então, o avanço ele tem que vir para nos ajudar mesmo e a gente tem que se apoiar na tecnologia, sim, doutora. E que a tecnologia cada vez mais nos dê produtos na base de cannabis, né, com maiores eficiências, maiores concentrações, e que isso realmente se torne democrático no país e que todos
tenham acesso indistintamente da sua classe, da sua cor, do seu salário no final do mês, né, da sua condição financeira, porque a saúde é um direito de todos e todos devem ter acesso a ela sem restrição, qualquer alguma. Sim, de fato, vias de fato, já a gente entende a necessidade emergente disso tudo virar, se fazer mais fácil o acesso de tudo, né, para que realmente as pessoas entrem em equilíbrio. Claro. Sabe que eu lembro algo de uma fala sua quando você veio fazer aquela palestra no meu consultório? Eu fiquei com aquilo bastante marcado, inclusive às vezes eu trago para alguns pais refletirem, né? Você mencionou aquele dia que recebe muitos e-mails de adolescentes, de alguma forma, tentando saber como é o movimento, o processo e pedindo ajuda. Você pode falar para a gente um pouquinho sobre essa tua vivência? Com certeza. Na verdade, hoje a vivência, não só da Cannabis Pharma, mas como do escritório, ela tem vários viés hoje, né? Hoje nós esclarecemos dúvidas não só de adolescentes, mas também estamos atendendo empresários que querem adentrar ao mercado da cannabis, sabe, doutora? A questão dos adolescentes, eu até me privo um pouco de falar sobre isso, porque são curiosos, são pessoas em fase de desenvolvimento que querem saber mais sobre o tema, né? Até porque eles cresceram provavelmente com aquela mentalidade de que a cannabis é uma droga, a cannabis é a porta de entrada para as outras drogas. E hoje nós sabemos que não é a cannabis. Né? A porta de entrada para outras drogas é o álcool, é o cigarro, são drogas lícitas. Né? Aí nós vamos entrar naquela diferenciação de drogas lícitas e ilícitas. Né? Mas que fazem mal tanto quanto. Né? E a porta de entrada hoje das drogas é o álcool, sim, é o cigarro, não é a cannabis, não é qualquer outro tipo de droga. Então, essa é a maioria das dúvidas dos adolescentes, né? De como ter acesso, de para que serve, como funciona. E também, em contrapartida, a gente recebe muitos empresários realmente com ideias sérias, né, que querem investir, que querem adentrar o mercado da cannabis. Hoje, até porque existem muitas possibilidades de atuações, né? Em alguns lugares do mundo, hoje nós temos casas, carros, camisetas, tênis sendo construído com cannabis. Cannabis ela é uma alternativa bem viável para a substituição de papel oriundo de árvore, né? Onde o cânhamo pode fazer essa produção. Então, hoje, a amplitude, né, de interessados na cannabis ela é bem diversa, né? Não só aqueles que procuram o uso adulto da cannabis, mas como aqueles que realmente querem investir no mercado, querem se tornar empresários do mercado da cannabis da mesma forma, doutora. E orgulho, né, em fazer parte hoje aí da Cannabis Pharma, que é a maior startup de conexão a pacientes aos laboratórios de cannabis do mundo, né? Somos precursores nesse sentido. E espero também estarmos estimulando os outros empresários para que cada vez mais esse produto se torne acessível ao povo brasileiro e comumente, né, distribuído em qualquer lugar, como nos Estados Unidos, que se compra óleo de CBD em posto de combustível, né, doutora? Visto que eles têm uma classificação do CBD que é a de suplemento alimentar e não de medicação de uso controlado. Sim, sim. Exato. Eu achei importante trazer essa pergunta dos adolescentes, porque também é uma vivência que eu tenho bastante grande de perguntas e questões, enfim. E achei legal você falar sobre isso novamente. Achei bacana. Assim. Quem sabe eles estejam ouvindo aí o recado já está dado, né? Mas e que eles olhem isso com outros olhos, né? E pensando realmente em negócios futuros, em negócios financeiros, adentrar ao mercado como empresários. Acredito que quando esses meninos estiverem mais velhos, aí a coisa já vai estar muito mais tranquila. Acredito que quando o meu filho tiver uns 16, 17 anos, até a Cannabis Pharma talvez se torne obsoleta, né? No sentido de que é muito fácil ter óleo de cannabis em qualquer lugar. Sim. Deixa eu te perguntar uma outra questão que me trouxeram. Que acabei me distraindo aqui e esqueci. O TDAH é assim, viu, doutor Diogo? Esqueci totalmente.
Aqui, lembrei. É óbvio que a gente tem esse saber já, mas é importante ser falado. A tua visão é que as pessoas busquem isso no individual ou no coletivo? O que é mais viável e que pode vir a funcionar antes? A busca precisa ser coletiva e individual. Qual que é a tua opinião? Tecnicamente, nós temos caminhos diferentes para termos acesso ao produto. Hoje nós temos a APEP, que é uma associação coletiva lá no Rio de Janeiro, que foi autorizada ao cultivo de cannabis, mas são opções, não vejo que uma é melhor que a outra, vejo que são caminhos diferentes a serem percorridos, né, doutora? E aí a gente entra também naquela espera. A gente quer pleitear a medicação pronta, eu quero que o SUS me forneça, eu quero que o plano de saúde me forneça a medicação, eu quero cultivar a própria cannabis. Então, você tem que, no caso de uma associação, você tem que juntar pessoas que têm o mesmo interesse, né, doutor? Até porque cultivar cannabis não é fácil, não é só jogar uma planta ali e esperar ela crescer. Você tem que despender tempo, cuidado, né, fertilizantes. Então, não é todo mundo que tem realmente condições de cultivar uma cannabis. Né? Eu, por exemplo, eu não tenho a mínima condição de fazer um cultivo de cannabis. Por esse motivo, eu uso o óleo importado. O óleo pronto. Então, depende mesmo da necessidade de cada paciente, né, doutora? Reforço o fato de que, sim, o SUS é responsável pelo fornecimento de canabidiol. Temos algumas decisões já do TRF que dão essa responsabilidade ao município, ao estado ou ao governo. A saúde ela é de responsabilidade solidária de todos os entes federativos. Então, nós temos essa possibilidade de onerar os cofres públicos para o fornecimento da medicação. Temos a opção de pleitear também o cultivo para que não onere-se a sociedade em causa de uma pessoa, né, doutora? Porque o cultivo da cannabis ele é sim plenamente viável pelo paciente, tá? Mas depende mesmo da necessidade de cada um, né? É importante que cada um, primeiramente, se analise, né, o que é melhor para si, para que daí depois realmente escolha o melhor caminho a ser percorrido, doutora. Sim. Eu assim, sei de histórias de pais e famílias que tentaram fazer o plantio e de forma, né, a salvar realmente no desespero, salvar a vida do filho, e tiveram muitas denúncias, enfim. Então, isso não é algo que a gente faça realmente sem estar com o advogado do lado e com algo previsto, porque o ônus pode ser muito ruim depois, né? Com certeza. Inclusive, temos casos, né, de que pessoas foram presas transportando um pouquinho de óleo para ajudar um outro paciente, sabe? Então, é um assunto temerário, um assunto bem delicado. Temos que pisar em ovos, né? Nos cautela, para que tomamos a melhor decisão com acesso à medicação, porque esse é o objetivo final, né, doutora? Temos acesso ao produto, a medicina ensina a sua plenitude. Então, calma, sempre calma e pensar no que é melhor para si, né? E não a curto prazo, né? Porque tem que pensar a longo prazo, porque esse é um produto que vai ser usado a longo prazo. Né? Principalmente então, para quem tem patologias severas, né, doutora, que provavelmente vão passar a vida toda com essas patologias. Nesses casos, a cannabis, eu acredito que a maior função dela é amenizar esses sintomas, né? Seria realmente devolver a dignidade da pessoa humana ao paciente. Sim. Legal, doutor Diogo. Quanta coisa interessante, né? Muito bom. Se nos deixarem aqui, acho que a gente não para nunca mais, porque o assunto, na verdade, é interminável, né?
são inúmeras dúvidas, questionamentos, é tudo muito novo para a sociedade brasileira. O direito já vem se acostumando, o Poder Judiciário cada vez mais vem recebendo demandas que versam sobre a cannabis, mas é tudo muito novo, né? Ainda navegamos em águas turbulentas, nesse sentido, quando se fala de cannabis medicinal, é um assunto ainda que causa certa estranheza, que causa espanto, né? Que causa esperança em muitas famílias também. Né? Preconceito, né? Também. Todos temos aqueles que amam e aqueles que odeiam. Né? A gente não consegue agradar gregos e italianos. Mas essa tua frase me remete a um pensamento que eu tenho quando as pessoas falam sobre empatia, né? É muito complicado o ser humano que não necessita de algo ter empatia por aquilo. É muito complicado. Isso é uma utopia muito grande quando as pessoas falam sobre empatia, né? Em geral, nós não estamos onde estamos por conta de termos empatia, né? Eu vejo que é justamente ao contrário. O ser humano, ele é tomado por ego. Então, se aquilo não lhe faz sentido, eu também não vou brigar. E essa briga aí fica muito mais difícil, porque é lutar contra não só o preconceito, mas com o preconceito dessas pessoas que só por simplesmente não precisarem, também não ponderam o uso para quem precisa. Isso seria um nível de Aquela coisa, empatia não esperado. espere precisar para apoiar, né? Essa frase, Justamente. ficaremos velhos um dia, poderemos sofrer aí com Alzheimer, Parkinson, as doenças que realmente acometem os nossos idosos, e não espere algum ente seu precisar para que você apoie. Né? Nós, brasileiros, temos esse problema de só... Está vindo um eco, alguém... A Tatiana falou que está um pouco de eco para você, o seu microfone, não sei aí, dá uma olhadinha. Mas para mim não tá. Vamos lá pensar no melhor para todos. Eu tô com, na verdade, eu nem com o microfone externo, é o do iPhone mesmo. Peço desculpas, Tatiana. Escrevem aí se melhorou, se tá melhor, porque assim, eu não consegui perceber, por isso que eu não falei nada. Aí, se quiserem mandar pergunta, também estou respondendo. Vamos lá, a gente tem mais 5 minutos. Olha como voou. Nós temos mais 5, 10 minutinhos. É muito rápido 1 hora, né? É muita coisa para ser dito. Mas voltando nessa questão da empatia, essa live também de alguma forma, para que eu pudesse falar sobre isso, da empatia, sobre não esperar precisar. Você pode até não entrar na luta, mas não julgue, não critique quem precisa. Né? Pais que eu ouço coisas terríveis de pessoas que sofrem preconceito por conta. E como é que uma pessoa não consegue olhar para aquele outro e entender a necessidade dele, né? Então, talvez seja importante essas pessoas usarem o óleo para também trazer aí um equilíbrio de empatia. Né? Quero muito deixar esse recado. Né? Reflitam, ponderem. Não é porque vocês não precisam. E isso não estou falando só da cannabis, né? A gente que vive... Mas em tudo, se colocar no lugar do próximo, né? Se colocar no lugar daquela mãe que vê o seu bem mais precioso sofrendo dentro de casa. Então, realmente se colocar no lugar de uma mãe, de um pai, né? Graças a Deus, eu tenho um filho perfeito, mas eu convivo com essas pessoas, né? Eu tenho eles, eu compartilho a agonia deles, do sofrimento deles. Quando os juízes demoram para dar decisões, eu também compartilho da mesma agonia, do mesmo sofrimento. Eu sei o quanto é importante, né, estarmos juntos. Às vezes, uma palavra de carinho faz diferença no nosso dia, né, doutora? Sim. O que ninguém mais precisa na humanidade é um olhar torto, né? A gente precisa começar a treinar isso. E acho que esse é uma grande mensagem que a gente tem para deixar para as pessoas, né? Treinem seus olhares, ponderem. Você não precisa fazer uso para
deixar o outro usar em paz, no sentido se Para aquilo faz bem para respeitar ele, né? uma mãe, Respeitar. respeitar. O seu direito acaba onde começa o do próximo. Se você não precisa, respeite aquela mãe que precisa e não faça julgamentos precoces. Curto e grosso. Exatamente, gostei, é isso aí. Querido, muito obrigada. Nós estamos chegando no final e quero ver aqui um debate muito importante: acesso a cannabis medicinal são vidas salvas, verdade, ou enfim. Você tem algum recado para nos dar? Eu achei muito legal sobre a farmácia. Acho que você depois pode até me mandar o link, tudo certo. Ah, você já Não mandou é esse uma link. farmácia, doutora, é uma startup. Uma startup, desculpa. Mas é que o nome sai, enfim, não tem nada a ver também, mas enfim. Você entendeu, espero que as pessoas tenham entendido. Depois você pode deixar o link para eu compartilhar com as pessoas, acho bem importante isso, né? Bem importante. E se alguém me enviar pergunta no privado, depois eu te passo, a gente vai respondendo aos poucos. E se também você faço tem. questão de deixar os meus contatos para quem quiser me mandar uma mensagem. O meu Instagram é Dr. Diogo Mac, o meu e-mail é diogomacadv@gmail.com e o meu WhatsApp é 041 99799 8862. Mais uma vez, Lá. 99799 8862. Fiquem à vontade para me mandarem perguntas. Se eu não responder na hora, eu respondo tão breve possível, mas não vamos deixar ninguém sem informação, sem um retorno, sem uma resposta, né? Sim, me perdoe pelo engano mesmo da startup. É a hora, doutor Diogo, é a hora, não dá. Não. Enfim, eu acredito que tenha sido de extrema utilidade pública a nossa live, né? Talvez tenhamos esquecido algum detalhe, mas é isso, a gente está aí à disposição. Eu sempre que alguém me questiona se eu não sei, eu procuro saber. E o doutor Diogo, acredito que também seja dessa linha aí, né? E, doutor, eu quero agradecer imensamente a tua participação, tá? Foi muito importante. Acredito que isso vai dar bons frutos aí, a gente possa passar isso para frente cada vez mais, né? E me diga aqui qual você tem alguma coisa para nos falar, para finalizar, se despedir. Eu agradeço a todos também por estarem aí, se dispondo nesse horário, 8h25 da noite. Tá todo mundo meio cansadinho, igual eu, assim, trocando alhos e bugalhos. Mas releve. Pois é, eu quero deixar aqui o meu eterno minha gratidão à doutora Elaine, que me convida para esses assuntos que eu gosto muito. É um prazer expor o meu conhecimento, aprofundarmos esses debates, esclarecermos as dúvidas da sociedade, dos amigos que nos assistiram. E deixo aqui, né, externar o meu agradecimento, a minha gratidão pelo convite, doutora. Me coloco sempre à disposição para esclarecer as suas dúvidas e vamos ver se a gente marca outra futuramente para que a gente continue o debate, né, porque ele é incansável, interminável no tamanho do tema, né, na sua magnitude da cannabis medicinal e as vertentes que podem ser abordadas. Exatamente. Não vamos parar aqui, não, né? Com Diogo, certeza querido, não. muito, muito obrigada, tá? Tenha uma Beijo boa no coração, noite doutora. e beijo no coração de todo mundo. Obrigada, galera. Obrigada mesmo. Um beijo. Gratidão a todos. Gratidão, queridos. Um beijão. Vamos ver como desliga agora.